Nossa, é nada, tá quieto, é questão de o problema é seu. Vê se alguém me ama e deixa eu dar tudo. Boa noite, irmãos. Vamos começar mais um culto. Vamos começar com uma oração, começar com o nosso Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa noite, mais esse dia também, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por todo o trabalho que conseguimos completar, Senhor. E te agradecemos por esse momento que estamos aqui, especialmente para estarmos te adorando, Senhor. Te pedimos, Senhor, que nos ajude para que a nossa mente, Senhor, nosso foco total agora seja em te adorar, Senhor, seja em estar escutando a Tua Palavra. Senhor, te peço que traga em paz os irmãos que ainda vão chegar, Senhor, que o Senhor guarde debaixo dos Teus cuidados, Senhor. Te agradecemos, te pedimos pelo andamento desse culto, Senhor, que tudo ocorra de acordo com a Tua perfeita vontade, Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos começar com uma leitura de um texto. Está lá em Salmos 150. É pequenininho, então a gente vai ler tudo. O título do texto na minha Bíblia está escrito: O Grande Louvor do Universo. Ele diz assim: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com os instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos altissonantes. Quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém? Vamos estar adorando e louvando a nosso Deus nesse momento com o hino de número 509. Verei meu Redentor. Chega
Cristo exaltado. Obrigado por essa semana que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, o Senhor tem nos abençoado ricamente, conforme a sua vontade. Cada pessoa que aqui está, possa estar com o coração quebrantado, possa estar com o coração feliz de estar em tua casa e mais uma oportunidade de estar louvando a Ti como família, como igreja, Senhor. Que abençoar também as pessoas que de repente não puderam vir por alguma coisa que aconteceu. O Senhor possa estar abençoando ricamente, conforme a sua vontade, todas as pessoas. E por olhar por todos os problemas que vem acontecendo, que está acontecendo na vida das pessoas. Orar também, pedir pela irmã Osmarina, pelo acontecimento que aconteceu na vida dela. Possa estar dando força, alívio, entusiasmo cada dia mais. E cada pessoa que perdeu seu ente querido, o Senhor pode estar dando ânimo para todos eles, Senhor.
Pedir também pelo irmão pregador dessa noite, o Senhor possa estar abençoando ricamente, que ele possa falar conforme a sua vontade e trazer clareza para todos os nossos corações, e traga harmonia, e traga felicidade, e traga para todos nós ânimos cada dia mais e mais em servir ao Senhor. Te agradecer em nome do seu Filho, amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, aqui é uma oportunidade para escolher um hino. Tem algum irmão que deseja? 484. 484. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te
pois tu és meu refúgio, ó Pai. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, e a ti eu canto glória, aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja te, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado e aleluia, 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 Vamos cantar o cântico Diante da Cruz, irmãos. Quem lembrar, né? Infelizmente a gente ainda está sem o data show, mas quem puder cantar conosco, cante alto, porque nosso Deus merece, amém? Oh Deus, me sonda.
vamos entoar um cântico que é conhecido também da harpa. Grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando eu penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus, o povo te buscar no lar eterno, quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
estar orando ao nosso Deus, pedindo para que Ele possa estar guiando o nosso bom pregador. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, novamente por esses momentos, Senhor. Obrigado por o Senhor nos dar fôlego para estarmos te louvando, Senhor. Obrigado pelo Senhor nos dar tudo o que nós precisamos, Senhor, tudo o que necessitamos, Senhor. Obrigado por o Senhor ser Deus. Senhor, te pedimos nesse momento pelo nosso irmão pregador, que irá trazer a palavra, Senhor. Te peço que ele possa estar dizendo de um jeito que não tenha como nós não entendemos, Senhor. Que seja a tua palavra pura, que seja a tua vontade dita através dos lábios dele, Senhor. Te pedimos isso, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Irmão Cris, irmão pregador. Boa noite, irmãos. Desde já eu peço para cada um dos irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, carta de Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: afastem-se de toda a forma ou aparência do mal. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por mais uma semana que o Senhor nos concedesse, meu Pai. Obrigado, Deus, pelo dia a dia que o Senhor nos deu, até que hoje estivéssemos aqui na Tua casa para louvar ao Senhor, oferecer, ó Deus, a Ti este culto, ó Pai, de coração ao Senhor, de agradecimento ao Senhor, Deus, porque mais uma semana se passa, o Senhor nos tem livrado, Deus, nos tem livrado de tudo aquilo que é mal, nos tem livrado, ó Deus, da fome, nos tem livrado de doenças. Ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por aquele, ó Deus, que só o Senhor sabe que não pôde estar aqui. Tu sabes, ó Pai, ou aquele que não tem conseguido vir aos cultos, ó Deus, por conta do que ainda tem acontecido, que, ó Deus, a fé de cada um deles não venha se esmorecer, ó Pai, mas que eles continuem perseverando e confiando no Senhor, ó Pai, de que toda essa situação vai passar, para que todos nós juntos novamente possamos estar aqui para glorificar o Teu santo nome, Senhor. Obrigado por tudo, Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Agora eu peço para os irmãos abrirem suas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 39. Nós vamos hoje meditar um pouquinho na palavra de Deus, falando de duas situações, de dois personagens da Bíblia, aonde a gente vai tratar na questão do pecado, né? O tema que vamos abordar nessa noite é fugindo do pecado, fugindo daquilo que é mal, de toda a aparência do mal. E a gente vai ver duas situações, né? Com certeza já ouviram muito dessas pregações, a diferença que há nesses dois personagens que a palavra de Deus nos mostra e nos deixa como exemplo.
que é a vida de José, que resiste ao pecado, e vamos também tratar da vida de Davi, que diferente de José não resiste ao pecado. Então nós vamos ver as duas situações que a palavra de Deus nos deixa, para que nós tomemos como exemplo, para que a gente não venha fazer a mesma coisa, ou para que a gente tome como exemplo a vida de José e tome como exemplo a vida também de Davi. Aquilo que eles fizeram, aquilo que eles deixaram de fazer, é uma instrução da palavra de Deus que nos deixou para que nós sigamos a cada palavra que Ele deixou para nós. E em Gênesis capítulo 39, a gente vai analisar um pouquinho essa história que todo mundo conhece, quando fala de José. Eu vou ler a partir do versículo 9. Gênesis 39, a partir do versículo 9. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Todo mundo, como eu falei aqui, conhece a história de José, o que levou José até a casa de Potifar, né? E a gente, claro, não vai se limitar somente a esse contexto, a gente vai andar um pouquinho, folhear um pouco a palavra de Deus e também explicar de que a resistência ao pecado de José não foi somente a tentação que ele sofreu da mulher de Potifar. A resistência que José teve ao pecado foi durante toda a sua vida, principalmente desde lá do início, quando eu vou também mais à frente falar com os irmãos. Mas essa história ela é destacada e ela é pregada por muitas pessoas, se tratando de uma tentação carnal. Mas mesmo assim, José ele permaneceu na fidelidade dele com Deus, naquilo que ele tinha de conhecimento da palavra de Deus, em não pecar contra Deus e resistir à tentação que vinha sobre ele. Tentação essa que nos acerca todos os dias, para fazer com que a gente venha pecar diante de Deus. Então até este momento a gente conhece a história de José. José ele foi até a casa de Potifar. A gente vai ler um pouquinho a partir do versículo 1 aqui, só para a gente entender ainda mais a história. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele pôs por mordomo de sua casa e passou às mãos tudo o que ele tinha. E desde que o fizera mordomo da sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. E ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, em nenhuma coisa que me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Vejam bem, primeira coisa aqui, a Bíblia relata e especifica a formosura da parte de José, o que muito provavelmente atraiu a atenção da mulher de Potifar. Mas a gente sabe que a vida do cristão, ela é uma vida de tentação e de provação todos os dias. E a palavra de Deus que Ele nos deixou é nos ensinando a todo momento resistir à tentação, resistir ao pecado. E a gente vai entender o porquê. Por mais que nós saibamos, é importante
constantemente nos ensina por meio da sua palavra por que nós temos que resistir ao pecado. E entenda, aquela mulher, assim que ela olhou para José, ela admirou a José, e ela tentando José, fazendo com que ele se deitasse com ela. E uma coisa que eu achei interessante aqui, é que normalmente qualquer um que estivesse nessa situação, seja o esteja falando da tentação de uma mulher sobre um homem, pode ocorrer vice-versa também. É de que a preocupação dele, muita gente, não sei se muitas vezes isso aconteceu com você, eu não falo somente desse tipo de tentação, qualquer outra coisa que você tenha sofrido, mas a maior preocupação de José era em não pecar contra Deus. Essa era a prioridade na vida de José. Isso o que era para ele mais importante. Porque numa situação dessa você talvez pudesse falar: não, eu não quero fazer nada com você porque eu sou casado. Não que isso fosse errado. Não, eu não quero fazer nada com você porque você é casada, por mais que eu seja solteiro, mas você é casado a respeito do seu marido. Por mais que isso é correto também. Mas a importância para José é: pecaria eu contra o meu Deus? Porque Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima do seu marido, Deus está acima da sua esposa. Então a maior preocupação de José não era somente em fazer aquilo contra Potifar, mas era de fazer aquilo contra os princípios de Deus, contra aquilo que ele tinha sido ensinado por meio da palavra de Deus. Isso para ele é o mais importante. Ele não queria ferir ou quebrar um princípio bíblico da palavra de Deus. Deus ensinou a ele, assim como tem ensinado a nós, a resistir a todo momento à tentação. E ele foi fiel naquilo em que ele foi tentado ou em que ele foi provado, resistindo ao pecado. Por mais tentador que tenha sido, e olhe que no versículo 10 diz assim: a mulher continuava a assediar José diariamente, numa outra tradução. Todos os dias a mulher assediava José, tentando José, fazendo com que José caísse em tentação. Só que José, ele tinha a sua mente e o seu coração voltado a Deus. Ele não queria ferir um princípio que ele aprendeu de Deus, de que era resistir à tentação. Porque ele saberia de que se ele caísse, coisas ruins poderiam acontecer, como a gente vai ver na vida de Davi. Consequências ruins que podem ser trazidas para as nossas vidas a partir do momento que a gente fere um princípio bíblico, ou quando a gente quebra um mandamento de Deus. José constantemente, assim como ela insistiu diariamente para que José caísse, José constantemente permaneceu firme em Deus. José permaneceu firme naquilo que ele tinha de conhecimento da palavra de Deus, naquilo que ele foi ensinado. Ele resistiu até o fim. Ele foi firme e fiel a Deus até o fim. Mas aí, não contente com isso, no decorrer do texto, a gente sabe que a mulher, ela já intenta algo contra Davi, né? E olha o que ela diz, ou a palavra de Deus diz, a partir do versículo 11. Sucedeu então que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. E ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então, quando Potifar chegou, versículo 17, falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxestes veio até comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo então a sua ira.
E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ele ficou na prisão. Muito bem, olha a consequência até o exato momento na vida de José por ele ter resistido ao pecado, a prisão. Mas como é que uma pessoa que ela permanece fiel à palavra de Deus, ela ouviu atentamente aquilo que Deus vinha a todos os dias ensinando ela, olha, resistir à tentação, resistir ao pecado, e diante de tentação, diante de provação, ele resiste ao pecado, e a consequência disso foi a prisão. Mas por que isso aconteceu com ele? Porque que mesmo obedecendo a palavra de Deus, José foi preso. E isso me remeteu me fez lembrar de um versículo que eu queria que também os irmãos abrissem. Encontra-se lá em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. A partir do versículo 18. Ou seja, por mais que a gente faça o correto, por mais que a gente obedeça a palavra de Deus, os princípios bíblicos de Deus, por que mesmo assim a gente sofre injustiças? Como sofreu José, tendo sido preso, mesmo não tendo feito nada, mesmo sabendo nós, por meio da palavra de Deus, que ela inventou toda aquela situação. Deus, vendo tudo o que estava acontecendo, permitiu com que José fosse preso. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 18 diz, eu vou ler numa outra tradução para os irmãos entenderem ainda melhor. Vocês, escravos, submetam-se a seu Senhor com todo o respeito. Aqui não está se referindo ao Senhor Deus. Submetam-se a seu Senhor com todo o respeito. Façam o que Ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Porque Deus se agrada de vocês quando conscientes da vontade dEle, paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando sois açoitados por terem feito o mal, mas sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência. Deus se agrada de vocês. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isto resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam os seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado e nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Amém? Mesmo José tendo sido injustiçado por algo que ele não havia feito, mesmo José tendo sido preso por algo que ele não tinha feito, Deus, Ele se agrada daqueles que sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência. É dessas coisas que Deus se agrada. Foi dessa maneira que Deus se agradou da atitude de José, resistindo ao pecado, mesmo sofrendo injustamente, mesmo não tendo feito algo mal e tendo pagado por isso. Deus se agrada de vocês, como diz aqui no versículo, que Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Deus nos chamou para que a gente faça o bem, para que a gente cumpra a palavra de Deus, por mais que isso resulte no sofrimento. E a gente sabe que a vida do cristão é, por muitas vezes, sofrida. O caminho é estreito, a dificuldade é muito grande, as tentações são constantes e diárias. Mas quando a gente suporta tamanha pressão, tamanho sofrimento, tamanha injustiça, quando a gente resiste a tudo isso, Deus consequentemente tem se agradado de nós. Mas a gente precisa resistir, a gente precisa colocar em prática o que Deus nos tem falado todos os dias por meio da sua palavra, resistindo à tentação, resistindo ao pecado, fugindo do pecado.
E como disse, a vida de José, a tentação que veio sobre ele não foi somente se tratando da tentação da mulher de Potifar. O que aconteceu com José lá no início? José, ele era o filho preferido de Jacó, porque José foi fruto da sua velhice. Então isso causou nos seus irmãos inveja, e os seus irmãos o odiaram somente por ele ter sido um filho preferido de Jacó. E eles o odiaram ainda mais quando José começou a revelar os sonhos que ele teve, porque nos seus sonhos dizia de que eles, ou então todos, se prostrariam diante dele, mostrando o que ele viria a ser, que era o governador do Egito. Então aquilo causou ainda mais ódio no coração dos seus irmãos, por conta daquilo que ele estava revelando por meio do seu sonho, ou então por ser filho preferido de Jacó. O ódio que eles tinham de José era muito grande. Então José, ele já poderia estar começando a pecar já desde aí, porque normalmente quando alguém tem ódio de você, você também tem ódio dessa pessoa. Se alguém faz alguma coisa com você, como os irmãos de José fizeram com ele, muitos de nós talvez fariam o mesmo. Então, a tentação que José sofreu não foi somente vinculado à mulher de Potifar. Ele passou por muitas dificuldades durante a trajetória da sua vida, onde ele poderia ter pecado, aonde ele poderia ter se vangloriado em algum momento, mas não foi isso que aconteceu com José. José foi humilde, José foi paciente, José permaneceu esperando em Deus, naquilo que Deus tinha como promessa para a vida dele. Aqui também fala no texto de que no versículo 21, a gente parou no versículo 20, no versículo 21 diz: o Senhor, porém, era com José. E por que o Senhor era com José? Porque José foi resistente ao pecado. Deus, ele nunca vai ser conivente com o pecado. Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E ele amava e era com José, porque José resistia ao pecado. Você que vive na prática do pecado, pode ter certeza que Deus não é com você, porque Deus, ele odeia o pecado. Nosso Deus é um Deus santo, é um Deus que abomina o pecado. Então quando você vive na prática daquilo que Deus condena, daquilo que Deus não aceita de forma alguma, Deus nunca será com você. O que Deus quer é que nós resistamos aquilo que Ele odeia, que nós odiemos aquilo que Ele odeia, que é o pecado. A gente não pode ser conivente com a mentira, a gente não pode ser conivente em cairmos em tentação, onde nós somos sofridos por conta disso. Que a palavra de Deus revela lá em 1 João, de que o pecado, ele é a transgressão da lei. Ou seja, quando você faz tudo aquilo que é contrário ao que Deus te ensina, isso entristece o coração de Deus. Isso entristece o Espírito Santo de Deus, como fala também lá em Efésios 4:31. A gente precisa pôr em prática, por mais difícil que seja o caminho do cristão, por mais tentação que soframos, por mais provação que soframos, a gente precisa resistir ao pecado, porque a gente sabe que a consequência que virá sobre a nossa vida vai ser muito grande. A gente não deixará de colher jamais coisas ruins por conta daquilo que nós cometemos. A gente vai colher. Então são situações que José conseguiu evitar. Ele evitou desgraças na sua vida, ele evitou coisas ruins na sua vida, obedecendo a palavra de Deus, resistindo ao pecado. E a grande bênção veio também, não só por meio disso, mas uma delas veio na vida de José justamente por ele ter conseguido permanecer e resistindo ao pecado. Lá em Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 37 diz: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais,
Então disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, se referindo a José, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao segundo carro, e clamavam diante deles: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Olha o que aconteceu na vida de José. Olha toda a dificuldade que teve na vida de José. Mas a bênção chegou. Foi difícil, foi sofrido, a tentação foi diária, foi incansável, mas ele decidiu por não desobedecer a Deus, mas decidiu por resistir ao pecado, por obedecer e ser fiel a Deus. E a bênção veio na vida dele. De alguém que talvez ninguém dava nada, a governador do Egito. A alguém somente abaixo de Faraó. E uma outra coisa importante também, que eu vi lá em Gênesis capítulo 50, quando se trata da resistência de José ao pecado, olha que interessante. Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Aquilo que eu falei. Os irmãos invejaram José, odiaram José, venderam José para os ismaelitas, que foi vendido para Potifar, ou para Faraó. Quase foi morto, viveu toda uma situação ruim. Tudo que José poderia ter guardado no seu coração e esperado um determinado momento para revidar tudo aquilo que ele sofreu. Perdeu de Deus, e não foi assim que José fez, porque não é assim que a palavra de Deus ensina. A maior prova disso é que 1 Pedro capítulo 3, versículo 9 diz: não pagando mal com mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Este é um dos vários ensinamentos de Deus que José guardou em seu coração para não pecar contra Deus, para conseguir permanecer resistindo. E sabe também porque ele conseguiu permanecer resistindo? Porque o próprio Faraó falou aqui: ele era alguém que tinha o Espírito de Deus. Então, por mais dificuldade que você tenha como ser humano, isso não é impossível, porque Deus não colocaria para você tentação ou provação, algo que você não viesse a suportar. Então não adianta a gente falar que é impossível suportar tamanhas dificuldades quando você tem o Espírito Santo de Deus que te ajuda diante dessas situações, que te dá portas de escape para fugir da tentação. Então, se nós temos de fato o Espírito Santo de Deus, você pode ter certeza de que Ele, em todo momento, assim como todos os dias você é tentado, todos os dias o Espírito Santo vai te fortalecer para que você consiga resistir ao pecado. Para que quando você estiver vendo alguma coisa, para que você desvie os seus olhos, para que se você estiver ouvindo alguma coisa, para que você não fale nada.
Mas a partir do momento quando a gente se dedica à palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, a gente vive e respira Deus, a gente passa a estar completamente blindado a todas essas situações. Mas para resistir ao pecado, a gente precisa cumprir os princípios de Deus. A gente precisa pôr em prática tudo o que Deus nos ensina. E mesmo assim, a gente ainda tem pecado. Mas aí é onde há a diferença de nós cristãos, porque quando nós reconhecemos de que o que fizemos é um pecado, a gente reconhece isso diante de Deus e pede perdão. O que Deus não admite é que nós vivamos na prática do pecado. A outra situação encontra-se lá em 2 Samuel, que é na vida de Davi, homem completamente exemplar na palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1, diz: decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hedeu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ela se deitou, e ele se deitou com ela. E tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, muito bem. Diferente de José, que foi tentado pela mulher de Potifar, que resistiu ao pecado, da mesma forma aconteceu com Davi, só que diferente é porque Davi não conseguiu. Davi não conseguiu resistir ao pecado. E a gente vai ver isso mais para frente, que causa um entristecimento grande em Deus. Deus fez tantas coisas por Davi como ele fala, e mesmo assim Davi resistiu ao pecado. É como se Deus tivesse falado para nós: olha, vocês estão com a minha palavra, vocês têm lido ela todos os dias, lá está toda a minha instrução para que vocês não venham pecar. Eu tenho dado isso para vocês, eu tenho dado aquilo para vocês, e mesmo assim vocês têm pecado. Tomem cuidado, porque o pecado ele pode interferir no seu relacionamento com Deus. A prática do pecado faz com que você se distancie de Deus, tornando você um alvo fácil do inimigo. O pecado faz com que as suas orações passem a não ser ouvidas por Deus. Os seus pecados encobrem o rosto de Deus para que Ele não vos ouça, conforme fala na palavra de Deus. O pecado é uma coisa completamente ruim num casamento entre nós como igreja e Deus. E a gente então não pode deixar com que esse tipo de mal, que é o pecado, venha interferir no nosso relacionamento com Deus, porque isso pode trazer ruína para nós, para a igreja, para as famílias. E foi o que aconteceu na vida de Davi. E olha de Davi em 2 textos, lá não precisam abrir, em 1 Samuel 16 e 18, e em 2 Samuel 17 e 8, Davi ele é dado como um homem de guerra. Se ele é dado como um homem de guerra, diferente de Salomão, seu filho, a vida de Davi foi de guerras. Ele viveu em completa guerra, Davi. Então, muito provavelmente, Davi não deveria estar na sua casa. Davi deveria ter ido para mais uma guerra, mas ele não foi e mandou Joabe, seu servo. E por ter ficado em casa, ele viu toda aquela situação de Batseba, se deixou atrair por ela e cometeu o pecado. Se muito provavelmente ele tivesse ido para a guerra por ter sido um homem de guerra, ele não teria pecado. E a gente não estaria aqui pregando sobre algo ruim que aconteceu na vida de Davi. Mas não foi isso que aconteceu. Então, a gente vê aqui, um pouco mais à frente, textos onde mesmo Davi pecando, Davi, ele sempre foi alguém elogiado por Deus, usado como exemplo para pessoas pós-geração de Davi, para que eles seguissem o exemplo de Davi, mesmo Davi pecando. Mas isso é algo que poderia não ter acontecido, mas ele não conseguiu resistir à tentação. Ele não resistiu
aquela mulher. E não contente em se deitar com ela, ele ainda manda matar Urias, esposo de Batseba. E percebam as tamanhas tragédias que aconteceu na vida de Davi. Primeiro, que o filho gerado por Batseba, olha o que Deus disse a partir do capítulo 12, quando Natan, ele começa a dizer a Davi tudo o que aconteceu, e a partir do versículo 7 diz: então disse Natan, 2 Samuel 12, versículo 7, então disse Natan a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. E olha o que a palavra de Deus diz: eu te ungi rei sobre Israel. E percebam, Davi, ele foi ungido 3 vezes. Davi, ele foi ungido quando foi escolhido por Deus por meio de por meio de Samuel. Davi foi ungido rei em Hebrom, e Davi foi ungido rei de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto te fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas ainda. E aí Deus ele questiona: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Por que você, Davi, desprezou a minha palavra? Diante de tudo que eu já fiz por você, diante de tudo que eu já te concedi, e poderia ter te dado muito mais ainda, por que você preferiu desprezar a minha palavra? José não desprezou a palavra de Deus. Davi desprezou a palavra de Deus. Quantos de nós temos desprezado a palavra de Deus, fazendo aquilo que é contra os princípios de Deus? Do nosso dia a dia, seja naquilo que vemos, seja naquilo que ouvimos, seja naquilo que falamos. Quando você faz aquilo que não é contra, aquilo que é contra os princípios de Deus, entenda você está desprezando a palavra de Deus. Quando você mente, quando você deveria dizer a verdade, você está desprezando a palavra de Deus. Quando você rouba, enquanto você deveria trabalhar, você está desprezando a palavra de Deus. Quando você diz palavras feias, quando a sua palavra deveria promover a edificação em alguém, você está desprezando a palavra de Deus. Então, quando a gente está pecando, seja o pecado que você estiver cometendo, você está desprezando a palavra de Deus, desprezando tudo aquilo que... E foi o que aconteceu com Davi. Deus ele questionou a Davi: por que desprezastes a minha palavra? A Urias o Heteu, versículo 9 ainda, feristes a espada, e a sua mulher por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. E aqui agora, a partir do versículo 10, Deus ele começa a dizer coisas que aconteceriam na vida de Davi. Mesmo Davi se arrependendo, mesmo a gente conhecendo o Salmo 51, onde Davi ele expõe toda a sua angústia, todo o seu rancor diante daquilo que ele havia cometido, o seu arrependimento, nós nunca deixaremos de colher o que nós fizemos. Deus ele perdoa, porque ele é Deus justo, é um Deus de perdão. Mas mesmo assim a gente não vai deixar de colher as consequências ruins por conta daquilo que nós cometemos. E Deus começa a dizer a partir do versículo 10: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Diante desse versículo, a gente vê, e eu vou falar mais aqui à frente: assim diz o Senhor, versículo 11: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante todo o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, então não morrerás.
Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Aí a gente já começa a ver as consequências na vida de Davi. A mulher que Batseba gerou de Davi morreu. E olha que Davi, ele ainda, a partir do versículo 15, ele clama ainda a Deus pela sobrevivência daquele filho. Mas aquilo que Deus cumpre, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete, ele cumpre. E o filho de Davi, com Batseba, morreu. Filho fruto de um adultério. Morreu. Quais outras coisas aconteceram na vida de Davi mediante o seu desprezo na palavra de Deus? Davi, no capítulo 13, ele teve em torno de 20 filhos. Um deles era Aminon. E Aminon, ele desejou Tamar, que era sua meia-irmã, irmã de Absalão. Então, Aminon era meio-irmão de Absalão, que tinha como irmã Tamar. E Aminon desejou Tamar. E em algumas traduções diz de que Aminon ele estuprou Tamar. Consequências do pecado de Davi. Não satisfeito com isso, Absalão, irmão de Tamar, meio-irmão de Aminon. Mais para frente a gente vê aqui a partir do versículo 23 até o versículo 36, o contexto relata Absalão matando Aminon. Mais uma consequência por conta daquele pecado de Davi. E naquele versículo que nós lemos, quando Deus disse de que tomaria as mulheres da sua própria vista e daria a teu próximo, são as mulheres de Davi, de que Deus dá a teu próximo, se referindo a Absalão, que a gente vê aqui em 2 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 21. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa. E em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. Mas uma promessa daquilo que Deus falou para Davi de que aconteceria, e aconteceu. Isso, entre outras coisas que aconteceram na vida dele, Absalão, que tentou contra o trono de Davi. E aí também a gente vai ver mais uma consequência do pecado de Davi, que foi a morte de Absalão. Então, mesmo Absalão matando Aminon, mesmo Absalão tentando contra o trono e o reinado de Davi, ele expõe toda a tristeza e angústia pela morte do seu filho. Observem aqui em 2 Samuel capítulo 18, versículo 33. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Nada disso precisaria ter acontecido na vida de Davi se ele tivesse resistido à mulher de Urias. Seus filhos não morreriam, sua filha não seria estuprada, e entre outras coisas ruins não aconteceria na vida de Davi, se Davi simplesmente não desprezasse a palavra de Deus. Quantas coisas ruins não aconteceram nas nossas vidas por conta daquilo que nós fizemos lá atrás e temos colhido hoje. Coisas ruins que nós fomos ensinados mediante a palavra de Deus e ainda assim caímos, ainda assim pecamos. E muitas vezes a gente não pensa nas consequências que virão sobre as nossas vidas, porque aquele momento que você está cercado parece ser muito mais importante, muito mais conveniente do que a palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus. Em Mateus 26:41, a palavra nos ensina: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Tiago 4:7 diz: resistam ao diabo. E agora eu quero que vocês abram lá em
Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 8 e 9. Texto extremamente importante. O 8 se referindo a algo que aconteceu na vida de Davi, e o 9 se referindo a algo que aconteceu na vida de José. Versículo 8: quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Quem não obedecer à palavra de Deus, quem não conseguir resistir ao pecado, colherá diante disso ruína e morte. Olha o que a palavra de Deus nos adverte, e mesmo assim nós temos fechado os nossos olhos, os nossos ouvidos diante daquilo que Deus está nos advertindo, e mesmo assim a gente tem pecado, mesmo assim a gente não tem conseguido resistir ao pecado. Mas não tem problema, porque consequências ruins virão para a sua vida, ruínas e mortes. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito Santo de Deus, colherá do Espírito a vida eterna. Quem vive pelo Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. A palavra de Deus está aqui nos dizendo e nos ensinando: vivam em Espírito, andem em Espírito, conforme Gálatas também, para que a gente não cumpra com a concupiscência da carne. A palavra de Deus nos dá diversas instruções, conselhos, alertas sobre aquilo que pode acontecer se não resistirmos ao pecado, mas também nos diz coisas maravilhosas que acontecerão em nossas vidas se a gente permanecer firme e fiel à palavra de Deus. Bênçãos virão se você decidir viver em Espírito. Se você decidir viver uma vida obediente à palavra de Deus, pode ter certeza que muitas bênçãos virão na sua vida. Mas a partir do momento que você decidir por não resistir ao pecado, por desprezar e desobedecer a palavra de Deus, você colherá como consequência na sua vida ruínas e mortes. Deus, Ele nos ama, mas você não vai deixar de colher essas coisas ruins na sua vida. Você ora, pede perdão a Deus e se arrepende, Deus, Ele vai te perdoar, mas você não se livrará das coisas ruins que podem acontecer na sua vida se você não obedecer a palavra de Deus. Se você não tomar como exemplo o que foi a vida de José, tome também como exemplo a vida de Davi, para que você não repita o que ele cometeu. A tentação é constante, é diária. Assim como aquela mulher de Potifar continuava a assediar José diariamente, cada tentação tem nos feito cair diariamente, tentado fazer com que a gente peque contra Deus diariamente. Mas a gente precisa observar a palavra de Deus, a gente precisa ler a palavra de Deus, a gente precisa, como diz lá em Efésios, usar as armaduras de Deus, porque essa luta nossa contra a carne, ela é constante. Ela só vai acabar a partir do momento quando Cristo vier buscar a sua igreja. Enquanto isso, a luta é constante. E Deus te ensina: resista, permaneça firme, permaneça fiel à minha palavra. Deus, Ele nos aconselha, irmãos, porque Deus nos ama, Ele quer o melhor para nós. Ele se entristece quando infelizmente vê na vida dos seus filhos colhendo coisas ruins por quanto não obedeceram a sua palavra. Não é isso que Deus quer, não é isso que Deus deseja para as nossas vidas. Mas infelizmente são decisões nossas que nós tomamos por negligenciar a palavra de Deus. Então, que esta mensagem, ela não seja apenas talvez mais uma mensagem bonita no seu coração, mas que ela seja de um alerta para nós como igreja, para cada um individualmente, para o seu lar,
As lutas continuarão. Amanhã vai ser uma luta maior do que foi a luta de hoje. A de terça maior do que foi a luta de segunda. A cada dia a luta vai ser muito grande. Mas permaneçam fiéis a Deus. Resistam ao pecado. Permanecem fiel a Deus, andando em espírito, para que nós colhemos do Espírito a vida eterna. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por falar conosco, Pai, por nos advertir, por nos aconselhar, por nos mostrar, ó Deus, a importância de viver uma vida obediente à Sua palavra, Pai. Todos os dias, ó Deus, temos sofrido tentação, ó Pai. Todos os dias, ó Deus, vivemos cercados, ó Deus, de tentações, fazendo com que a Tua igreja, fazendo com que cada um dos Seus filhos venham a pecar diante de Ti, ó Pai. Mas, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes e fiéis ao Senhor, à Tua palavra. Que possamos, ó Deus, não deixar a Tua palavra de lado, que possamos, por meio dela, alimentar o nosso espírito, Deus, para que o Teu Espírito nos ajude a permanecermos firmes e fortes ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, naquilo que temos como dificuldade, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a desviar os nossos olhos da aparência do inimigo, do mal. Nos ajude a cumprir a tudo que o Senhor nos deixou nas Tuas Escrituras, ó Pai. Que nessa semana, não só nessa, mas que a partir de hoje, ó Pai, possamos vigiar e orar, que possamos observar ainda mais a Sua palavra, que a nossa vida seja uma vida que ela venha alegrar o Seu coração, ó Pai. Que possamos entender de que a partir do momento quando nós pecamos, o Teu Espírito Santo entristece, mas quando a gente vive uma vida e uma conduta reta e íntegra diante de Ti, ó Deus, o Teu coração se alegra. Que a nossa vida seja uma vida que ela venha alegrar ao Senhor, ó Pai. Que possamos meditar e refletir sobre tudo aquilo que nós temos feito, ó Deus. Nos perdoe, ó Pai, por muitas vezes não termos conseguido resistir à tentação. Nos perdoe, ó Pai, por muitas vezes nós termos sido fracos, ó Pai. Mas que a partir de agora, Senhor, que nós possamos, ó Deus, ouvir o Senhor, ouvir a Tua palavra e conseguir resistir, ó Deus, o pecado. Porque sabemos de que o pecado, ó Deus, é algo que o Senhor abomina e que o Senhor odeia. E assim como nós odiamos o pecado, que possamos todos os dias permanecer firmes no Senhor para que a gente resista a Ele, Deus. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tua misericórdia, mas Tu viestes de longe, escutei Tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o
viestes, de longe escutei tua voz, chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador, meu Salvador, meu resgatador. Redentor, livraste a mim, meu Salvador, meu resgatador. Redentor, livraste a mim, me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Meu Salvador, meu Redentor, livraste a mim, me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Cristo, ele deixou tudo que tinha. Ele deixou todo o seu lar, tudo aquilo que é maravilhoso, que a gente sabe que é o céu, para poder perdoar um mundo totalmente pecador. Ele morreu para perdoar os nossos pecados e mesmo assim, diariamente temos cometido pecado. Ele se sacrificou, ele deixou um céu completamente maravilhoso, como a palavra de Deus refere sobre aquilo que há de ser o céu, o novo céu, que é um lugar completamente de felicidade, sabe, onde você não terá fome, onde você não sentirá dor. Cristo, quando ele veio ao mundo, ele passou a sentir tudo aquilo que ele não sentia quando estava nos céus. O sofrimento dele por nós não foi somente na cruz. O sofrimento dele foi em deixar o céu para vir ao mundo por nós, em viver tudo isso que nós temos vivido, a dor, a perca, a fome, a sede, para poder perdoar esse mundo totalmente pecador. O que Deus simplesmente quer de nós é que nós resistamos ao pecado. E não venhamos nós a dizer que isso é impossível. É difícil, sem dúvida.
Ser cristão não é fácil, a luta é diária, é constante. Resistir ao pecado é muito difícil. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vive em nós. Ele nos dá força. Ele nos auxilia para que nós consigamos resistir ao pecado. Para que a nossa vida venha ser completamente alegre aos olhos de Deus. Para que Deus venha a ser conosco, nós precisamos viver uma vida reta, plena e íntegra ao nosso Deus. Então que essa palavra ela esteja fincada no coração de cada um de nós. Não só no que você tem ouvido hoje, mas durante toda a sua vida, do que você ouviu da palavra de Deus e no que Ele te instrui por meio da sua palavra. Escolha viver uma vida em obediência à palavra de Deus. Que você pode ter certeza que aquilo que você vai colher na sua vida são inúmeras bênçãos. Não é assim que a gente tem cantado. Se você for parar para contar, quantas bênçãos você não tem recebido na sua vida. E essas bênçãos são presente daquilo que você vem vivendo numa vida de obediência à palavra de Deus. Mas pode ter certeza que a partir do momento quando você não cumpre a palavra de Deus, quando você despreza a palavra de Deus por conta de um pecado que você cometeu, infelizmente as consequências que virão em nossas vidas não são boas. E a gente arcará com elas. E não adianta nós questionarmos a Deus por que nós estamos vivendo isso, por que isso tem acontecido. Isso é fruto do que você tem feito. Você está colhendo apenas aquilo que você fez. Eu te instruí a não fazer isso, mesmo assim você fez. Então que possamos guardar essa palavra em nossos corações, e não só guardá-la, mas praticá-la dia a dia em nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar encerrando a palavra de Deus, e em seguida eu passarei ao pastor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecemos, Deus. Obrigado, Pai, por cada um que esteve aqui na tua casa, por cada um que ouviu a tua palavra, Senhor. Que eles saiam daqui, ó Deus, meditando na tua palavra. Que durante esta semana eles permaneçam meditando na tua palavra. Que daqui a 1 mês, 2, 5, 20, 30 anos, eles continuem meditando na sua palavra, Pai. Que a vida do cristão seja meditando na tua palavra, seja aplicando na sua vida aquilo que o Senhor nos tem ensinado, Deus. Nos ajude, ó Pai, nas nossas dificuldades. Nos ajude durante esta semana que virá, ó Pai. Mais lutas ainda virão em nossas vidas, ó Deus. Mas que possamos permanecer fiel à tua palavra, fiel ao Senhor. Que possamos resistir a todo momento o pecado, resistir ao inimigo, ó Deus. Para que o Senhor possa vir a se agradar de cada um de nós. Obrigado por tudo, ó Deus. Dê a todos uma ótima semana, Pai. Uma semana de paz, ó Deus. Muitas dificuldades, mas vitórias sobre cada uma delas, ó Deus. Para aqueles que, ó Deus, estão enfermos ou estão passando por alguma outra dificuldade na sua vida, que o Senhor seja com cada um deles, ó Pai. Os ajude, ó Deus, a permanecer em pé, a permanecer confiante no Senhor, de que toda essa situação passará, e mesmo que não passe, temos ciência de que as coisas vão piorar, mas temos a certeza e a convicção de que quando partirmos desse mundo, viveremos a paz verdadeira do Senhor. Mas aquele que não tem certeza disso, ó Pai, que ele não espere o dia de amanhã, mas que ele tome a decisão quanto antes na sua vida, de viver uma vida contigo, ó Deus. No nome de Jesus te agradecemos, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos e irmãs. Muito bem, nossa programação continua a mesma, né? Nós tivemos ontem a sessão de negócios. O Mateus foi por unanimidade recebido como membro, né? Então passa a fazer parte do rol de membros a partir de ontem já. E agora nós retornaremos, né? Ou manteremos a nossa sessão mensal, como fazíamos, né?
E ainda vamos permanecer com o culto de quinta e de domingo. Daí a sessão uma vez por mês. A gente está assim, essa doença vai, não vai, uma hora a gente ouve de alguém próximo a nós que está contaminado. Então eu reforço aquilo que já disse para os irmãos. A gente não está aqui pressionando os irmãos a virem para o culto, tá? Fica à vontade cada um dos membros. A gente aconselha assim, os mais velhos, principalmente aqueles que estão no grupo de risco, né? Que aguardem um pouco mais, mas também não posso impedi-los de vir. E a gente vai continuar assim até a segunda hora, tá bom? Eu não marquei também os aniversariantes essa semana. Algum dos irmãos fez aniversário essa semana? O irmão Zé Bento, né? Dia 5 ou 4? 4? 5, né? Junto com o João Pedro, né? João Pedro. Lembrei, do João Pedro também. Então, o irmão José Bento e o João Pedro fizeram aniversário essa semana, dia 5 de agosto. Mais alguém? Vamos nos colocar de pé, irmãos, e agradecer a Deus pelo aniversário desses dois irmãos. O pastor, nessa oração, eu quero pela minha irmã que não está esperando nem na hora. E meu cunhado também foi levado no hospital e pegou também a corona, né? Os dois estão internados, meu cunhado foi julgado hoje. E está uma tristeza muito grande na família, uma série é filho único, está sofrendo muito. E a gente está vendo a hora de perder pai e mãe. Só Jesus na calma dele. Os irmãos lembram, é Ananias e Iraci. Ananias e? Iraci, né? Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, nesse momento, ó Deus, nós queremos rogar ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia, Pai, deste casal, que seja feita a Tua vontade, ó Pai, mas nós rogamos a Ti, ó Pai, que dê a eles uma chance de ouvir mais uma vez o Evangelho, seja por nosso intermédio, seja por alguém que esteja cuidando deles, ó Pai, porque nós sabemos que não podemos realizar essa visita, mas rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor mande alguém, seja entre os enfermeiros, médicos, ó Pai, alguém que leve a Tua palavra a essas pessoas, ó Deus. Que, ó Deus, eles venham a ouvir, porque se o Senhor decidir levá-los, ó Deus, eles partirão para a glória eterna, que ainda é muito melhor, sem comparação, ó Pai, a vida que nós temos aqui, por mais saúde que tenhamos, ó Deus, a vida eterna é muito melhor. Pai, eu quero Te agradecer pelos aniversariantes da semana, irmão José Bento, o irmão João Pedro, ó Pai. Abençoa, ó Deus, a cada um deles. Proteja-os, livra-os de todo mal, ó Pai. Mantenha-os firmes, como tem sido até agora, ó Pai. E que eles nunca abandonem, ó Deus, a sua fé. Nunca abandonem, ó Deus, de Te servir. Nunca deixem, ó Pai, de confiar nas Tuas ricas, maravilhosas e certas promessas, que nós vamos com certeza, ó Deus, gozar quando tudo isso acabar. Leva-nos em paz os nossos lares, perdoa-nos por nossos pecados, nos livra de todo mal. Eu Te agradeço e peço, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora e para todos sempre. Amém. Amém.